Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui, mais uma vez. Dessa vez a gente vai comentar uma questão aqui do CESP e do CBM do Espírito Santo. A questão ela diz o seguinte, questão de física. A questão ela diz o seguinte: a elaboração e a interpretação de gráficos são duas das habilidades mais importantes que um estudante de ciências deve desenvolver. Ao se analisar um gráfico, pode-se determinar, por meio de uma relação matemática extraída dele, parâmetros que têm significado físico importante no estudo de determinados fenômenos. Exemplo disso é o gráfico a seguir, que pode representar, entre outras coisas, a relação entre duas grandezas físicas h no eixo das ordenadas e d no eixo das abscissas. Com base no gráfico apresentado, julgue o item a seguir, relacionado à cinemática. Supondo-se que no gráfico h representa a velocidade de um objeto em unidades de metros por segundo e d representa o tempo em segundos. Conclui-se que é igual a 10 metros a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Então vejam só. Pessoal, eu tenho um gráfico aqui que ele me deu. O eixo das ordenadas é o H e o eixo das abscissas é o D, tá certo? Então ele manda que você considere aqui esse eixo como sendo a velocidade e esse eixo aqui como sendo o tempo, tá certo? Velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, tá certo? Então vejam só, toda vez que eu tenho essa situação, eu posso simplesmente calcular aqui, ó, a área dessa figura. Se vocês observarem, nós temos, né, aqui, que figura é essa? É um triângulo, certo? Onde essa parte aqui, de 0 a 5, é a base do triângulo, e de 0 a 4, eu tenho a altura desse triângulo, tá certo? Então, para calcularmos aqui, ó, basta a gente pegar a área desse triângulo, que é essa região aqui, ó. Para a gente saber a distância, né? Basta pegarmos essa região que corresponde à área do triângulo, tá certo? Basta fazer isso, já que esse gráfico é o gráfico da velocidade em função do tempo, tá certo? Então, para saber a área, basta eu saber, para saber a distância, basta eu percorrer, pegar a área desse triângulo. E como a gente já sabe, a área de um triângulo, né, a área de um triângulo, ela é dada por base vezes altura, tudo isso dividido por 2, tá certo? Então, nós temos que a área do triângulo vai ser a base desse triângulo, que vale 5, vezes a altura, que é 4, tudo isso dividido por 2, tá certo? 5 vezes 4 dá 20, né? Então, 20 dividido por 2. Logo, a área desse triângulo, 20 dividido por 2, de fato, 10 metros. Ok? Agora, então a questão está correta. Mas vejam, existe outra forma também de fazer, analisando esse gráfico do ponto de vista da física. Tá certo? Observe, ó, que esse gráfico representa o quê? Um movimento uniformemente retardado, tá ok? Então, se vocês observarem, a velocidade inicial dele aqui é 4 e a final é 0, enquanto que o tempo ele começa em 0 e vai até 5. Então, para saber a distância percorrida, primeiro aqui eu teria que saber a minha aceleração. Então, basta eu descobrir a aceleração e depois eu descubro, aplico a fórmula de Torricelli e consigo descobrir a minha distância. Então vejam, para achar a aceleração eu tenho que trabalhar com a fórmula da velocidade, onde v é igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo, tá certo?
Então veja, a velocidade final dele é 0. Ele começa em 4 e vai até 0, tá certo? Porque ele para. Então, 0, velocidade final. Velocidade inicial ele começou em 4, mais a aceleração que eu vou descobrir, vezes o tempo. O tempo é quem? Ele saiu de 0 e foi até 5. Então ele variou 5 segundos. Então A vezes 5 dá 5A, né? Eu vou jogar esse 5A para lá de cá. Vai ficar menos 5A igual a 4, tá certo? Logo a nossa aceleração vai ficar 4 dividido por menos 5. A divisão, sinais diferentes, né? Fica negativo, então é negativo. Então 4 dividido por 5 dá 0,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração, tá? Achado a aceleração, agora nós podemos achar qual foi o nosso espaço que ele percorreu, né? Pois bem, basta agora aplicar a equação de Torricelli, onde v ao quadrado, v final ao quadrado, é igual a v inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, né? Então, nós temos que a velocidade final dele foi 0, fica 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, que é 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a gente achou, né? Que é menos 0,8, menos 0,8 vezes delta S, tá certo? Então, ficamos 0 ao quadrado dá 0, isso é igual a 4 ao quadrado é 16. Aí, 2 vezes menos 0,8 é menos 1,6 vezes ΔS, tá certo? Ficou menos 1,6 vezes ΔS. Menos 1,6 ΔS eu vou jogar para o outro lado da igualdade. Ficamos com 1,6 ΔS, isso é igual a 16, tá certo? Então, 1,6 está multiplicando, eu passo dividindo, logo ΔS é igual a 16 dividido por 1,6, e 16 dividido por 1,6, você vai encontrar 10 metros, tá certo? Então, isso foi uma forma alternativa de resolver essa questão, tá ok? Então, veja que aqui no gráfico da velocidade em função do tempo, para achar a distância, bastou que eu aplicasse aqui diretamente a área do gráfico, certo? Dessa figura do gráfico, que no caso é um triângulo retângulo, para ser mais preciso. Então, base vezes altura dividido por 2 e a gente achou a área. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!